Quem tem essa dúvida, olha, eu não sei se a minha casa está no local de risco, quem eu devo procurar, como eu devo proceder, isso tem que ser bastante reforçado aqui. Isso, as pessoas, principalmente essas que precisam ter uma vistoria mais séria, são as pessoas que moram em morro, algum tipo de aglomerado, alguma serra, alguma coisa nesse sentido. Ela deve, então, chamar a Prefeitura Municipal. Sempre a Defesa Civil do município, ela fica na Prefeitura, é um órgão da Prefeitura Municipal, para que possa ser feita uma vistoria para ver as condições da construção daquela casa. Major, na prática, ele tem que ir até a Prefeitura... Tem que ter a Prefeitura, procurar não tem algum telefone, um 56, será que resolveria ou não? Belo Horizonte existe um número, mas é sempre ligar para a Prefeitura. Como nós estamos falando para o Brasil inteiro, é Prefeitura Municipal. Algumas cidades que têm um corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros oferece esse tipo de vistoria, mas muitas cidades não têm corpo de bombeiros. Então, deve procurar a Prefeitura para verificar exatamente qual o risco que essa pessoa está naquela casa quando ela está construída em morros, né, em serras. Aquelas pessoas que moram perto de rios e córregos, elas têm que ter noção do seguinte: uma hora vai transbordar e vai pegar a casa dela. Então, ela precisa fazer, junto com os vizinhos, uma maneira de ter sempre alguém vigiando o nível daquele rio, principalmente quando começar a chover forte. E aí eles mesmos podem fazer, como diversas cidades têm isso, eles mesmos podem fazer um conjunto de ações onde um avisa os outros e eles saem para o local seguro, já feito um plano de contingência, que é a Prefeitura já oferecendo um local para essas pessoas. Isso é a coisa mais importante. Em Belo Horizonte, algumas cidades maiores, o que nós estamos acontecendo muito são as enxurradas. São aquelas chuvas fortes que caem no centro da cidade, não há escoamento e produz um rio com uma correnteza muito forte. Então, as pessoas que estão de carro não devem passar. Nós temos já tido vítimas, anos anteriores, que as pessoas tentaram ultrapassar essa enxurrada e foram levadas. Mães que tentam atravessar uma rua com o menino e é levado. Pessoas com bicicleta que tentam atravessar com a bicicleta. Então as pessoas precisam entender o seguinte: é um rio que se forma muito rápido, mas ele vai embora muito rápido. Então, se verificou que está na moto, está no carro, começou a subir, abandona imediatamente. Qual que é o limite seguro, Major? É no meio do meio do pneu para baixo. E para quem está a pé? Para quem está a pé, ir a força muscular. Então, como ninguém sabe quanto que vai aguentar, é ir para um local seguro, um local mais alto. Tá no meio da canela também, não vale a pena. Porque uma pessoa que é atleta, ele vai aguentar um pouco mais. Mas aquela pessoa que está normal, ela pode escorregar, como já aconteceu, e aí é levado. Até mesmo um buraco, isso é muito perigoso, pode acontecer. Porque você pega um buraco ali. Agora, o carro é batata, ou seja, começou a ultrapassar o meio do pneu, aquele carro já vira um barco. E aí não tem condições de, no meio da enxurrada, a água passa por cima e aí nós podemos ter vítimas fatais. Essa medida serve para moto também? Motocicleta? Moto ainda no meio do pneu ainda, ou é mais baixo? Moto é pior, porque tem que ser menor. Porque como você não tem os 4 pontos, você só tem 2, você precisa da força da sua perna para segurar. E como você às vezes não tem força para segurar o seu corpo, você não vai conseguir, como aconteceu agora no Prado, né? Em Belo Horizonte. Várias motos sendo levadas, pessoas tentando segurar e muitas vezes não consegue segurar nem a bicicleta. O ponto de equilíbrio é só Exatamente. Então por isso que é importante abandonar e ir para um local seguro. Sim, eu queria até fazer outra pergunta. A gente viu na reportagem do Estado de Minas que aproximadamente 2.500 famílias moram em lugar de risco, só que não querem abandonar esses lugares de forma alguma. Minha pergunta eu sei que envolve o Estado de Minas Gerais, envolve muitas prefeituras, mas geralmente, como é que funciona, por exemplo, o João mora ali numa casa perto de um córrego, ele foi notificado pela Defesa Civil que ele tem que abandonar aquela casa, ele aceitou. Como é que acontece? A prefeitura concede um outro local? Depende de cada ação de prefeitura. Alguns locais que nós colocamos como risco elevado, risco muito alto, o poder público ele precisa tirar aquela pessoa. Muitas vezes ele vai no juiz, pega o mandado judicial, tira aquela pessoa, vai para um abrigo, vai para uma casa de parente e aquela casa ela tem que ser destruída. Não dá escolha para a pessoa. Não dá escolha, porque ali ela vai cair e não tem condições. Outros locais há uma convivência com risco, que às vezes há uma notificação avisando que ela está em um local de risco, que ela precisa tomar algumas atitudes. Existe em Belo Horizonte o programa Vila Viva que ajuda muito a pessoa a sair do local de risco, porém eles constroem locais, prédios, no próprio local de convivência. Porque já existe uma convivência de comunidade ali. Então eles só transferem a comunidade. Já transfere a comunidade para um local próximo. A dificuldade toda é o interior,
que muitas vezes as pessoas não conseguem locais, terreno para movimentar essas pessoas. Então, há que se ter um planejamento da prefeitura que muitas vezes, em alguns locais, você consiga tirar aquelas de risco muito alto para que ela possa ir para um local, ou próximo até, mas é que ela tenha uma convivência com risco. Em alguns pontos, tem que tirar e quebrar a casa para que a pessoa não possa, principalmente a área de risco de deslizamento. Ô, Major, então, a gente queria agradecer pela sua presença aqui, mas que você deixasse, então, algum contato, tem um e-mail, parece, o site da Defesa Civil. Isso. A comunidade que está nos escutando, qualquer assunto de defesa civil, ela deve procurar, em primeiro ponto, a Defesa Civil do município, que fica na prefeitura. E qualquer informação a mais, nós temos um site, que é www.defesacivil.mg.gov.br, onde as pessoas possam saber um pouco mais sobre defesa civil, enfim, como as ações. E aquelas prefeituras, aqueles coordenadores que tiverem algum desastre e precisem do apoio do Estado, eles vão nos comunicar e aí todo o aparato do Estado ele vai para aquela cidade para apoiar na reconstrução, na resposta e principalmente, finalizando esse período chuvoso agora, nós estamos aí com diversas cidades que mudaram as prefeituras. Comuniquem com a gente, porque a partir de março, abril, nós vamos iniciar os nossos cursos de defesa civil para que o novo prefeito possa, então, montar uma nova estrutura ou reforçar a que tem, para que a gente possa ter menos perspectiva de desastre para os próximos também, períodos. Né, Major? É o período, período que não tem muita chuva, exatamente, que abril vai mais... Que abril vai até outubro, né? Que daí é o tempo de trabalhar... É o tempo de trabalhar toda a cidade para aquela cidade que tem um histórico de problema com chuva.